Fala galera do Mundo na Bola, nesse vídeo nós vamos falar do assunto mais importante relacionado com o estádio, o custo da construção. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu peço uma ajuda para vocês. Você deixa seu like, você se inscreve no canal e você marca o sininho de notificação. 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são inscritas aqui no canal. Então se inscreva, você se inscrevendo no canal, você dá uma força e aumenta a visibilidade do nosso trabalho. Você deixando o like, você ajuda na recomendação desse vídeo. Você pode ajudar ainda de maneira mais direta patrocinando esse vídeo. Você pode patrocinar esse vídeo fazendo um pix aqui pra gente, do mundonabolaPix@gmail. Tá ali o QR Code aqui em cima. Você pode visitar a nossa loja, lojamundonabola.com.br, também uma maneira de ajudar o canal. Nós vamos falar sobre o custo de construção. Recentemente o Flamengo divulgou dois pontos muito importantes com relação ao estádio. Primeiro, é a quantidade de receita que será eh, criada para o pagamento da obra e também agora uma estimativa do custo de construção. Nesse vídeo, nós vamos entrar nos detalhes do custo de construção. Nós fizemos uma live completa a respeito disso e o link para essa live você encontra na descrição desse vídeo. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo na sequência. Bom, o Flamengo divulgou, ou melhor, o site Mundo Rubro Negro obteve os valores estimados da construção e que o Flamengo iria apresentar aos seus diretores, aos seus conselheiros do clube, os conselheiros do Conselho Deliberativo, para ser mais preciso. Bom, e também nesse processo descobriu-se o breakdown, né, a divisão de como seria os gastos eh, do custo de construção. Existem a divisão aqui, projetos, estudos, estrutura de concreto, contenções, etc. Mas nós vamos prestar atenção e focar nos pontos principais e nós vamos explicar as boas notícias e as partes desse custo que precisam de um pouco mais de atenção. Bom, olha só, se nós olharmos aí os grandes custos, os custos que de fato têm impacto na construção, a gente está falando da estrutura de concreto, as fundações, os acabamentos e as instalações. A estrutura de concreto representa, segundo os custos do Flamengo, 14% do custo total de construção. Acabamentos e instalações, ambos 16%, ou melhor, 16% cada. E as fundações, apenas 3%. A gente vai falar com um pouco mais de detalhe na sequência a respeito disso. Bom, você está vendo aí uma planilha, a planilha do próprio Flamengo, que apresenta uma questão interessante. Neste lado da planilha, neste lado aqui da planilha, que eu estou marcando aqui em vermelho, estão os custos médios de construção. O que a gente fez? A gente pegou o conhecimento que a gente tem de estádios, construção de estádio, estabelecemos uma média que você tem uma variação, né, por item. Então, por exemplo, quanto custa mais ou menos as fundações de um estádio de futebol? O custo total das fundações varia entre 10% e 15%, em média. E você encontra esse número aqui nesse lado da planilha, onde eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Você, por exemplo, nas fundações, você tem aqui entre 10% e 15%. Isso é uma média, uma pesquisa que a gente trabalhou numa pesquisa sobre o estádio durante alguns anos, e essa é uma média, claro que há variações, e a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de detalhes aqui na sequência. Bom, deste lado da planilha está os números, a divisão por categorias apresentada pelo Flamengo. Bom, você vê aqui que nos projetos, estudos, obras iniciais e descontaminação, nós estamos falando em 8%, o Flamengo em 8%, que é o topo da média aqui, ou seja, o Flamengo tem uma estratégia conservadora nesse número, é um número sob controle. Manutenção e operação de canteiro, aqui a gente vê que o Flamengo, por exemplo, está com um valor muito alto. Das duas, uma. Ou o Flamengo está com um orçamento muito pesado por algum erro, ou é um número que precisa ser revisto. Ou existe dentro desses itens alguma outra situação que a gente não está contemplando. Por exemplo, manutenção e operação do canteiro, a gente está falando lá do escritório da obra, o almoxarifado da obra, segurança e etc. Por exemplo, né? Mas, por exemplo, o Flamengo pode estar colocando algumas outras coisas, por exemplo, sei lá, manutenção de equipamentos. A gente não sabe exatamente, então essa variação é uma variação que precisa ficar atenta, mas aqui é um ponto que o Flamengo está sendo conservador, ou seja, é bom, né? Mostra que o Flamengo tem segurança. Serviços preliminares e drenagem
Você vê que aqui o Flamengo está sendo muito otimista, gastando apenas 2%. Mas faz sentido. O terreno é plano, não tem muita drenagem a ser feita, parte da limpeza será feita pela própria prefeitura, então faz sentido. Eu vou colocar aqui uma marquinha de faz sentido, uma parte de dúvida e uma partinha aqui de outro de faz sentido também. Terraplanagem também, o terreno é plano, ou seja, não tem muito o que fazer, o orçamento parece fazer sentido. Contenções, pô, mas a contenções o Flamengo está gastando 1%, e se a gente olhar aqui, nós estamos falando que as contenções normalmente gastam entre 3 e 5, mas o terreno é plano e o Flamengo não deve fazer muito subsolo por causa da contaminação do terreno, então também faz sentido. Agora tem um ponto bem preocupante e é um ponto que a gente vai fazer, botar um asterisco um pouco maior. O gasto com as fundações está muito abaixo do que se imaginava. Das duas, uma. Esse valor está muito abaixo porque o Flamengo fez uma análise do solo, o solo é excelente, não vai precisar uma fundação muito profunda, vai ser uma fundação rasa, e aí o custo é muito mais baixo. Isso pode ter acontecido, pode ser uma excelente notícia. Pode ser um erro de estimativa, e o valor ter ficado muito abaixo, ou pode ser simplesmente que parte dessa fundação, o custo dessa fundação está colocado na estrutura de concreto. É mais raro, é pouco provável, mas é possível, pode ter acontecido. Então, aqui a gente vai deixar um ponto de interrogação. Aqui a gente vai deixar deixa eu voltar aqui. Aqui a gente vai colocar um ponto de interrogação. E aqui, na sequência, a gente vai colocar um outro ponto de interrogação, porque vocês estão vendo que a estrutura de concreto, o valor da estrutura de concreto, também está muito abaixo do que aquilo que se imaginava. Entre 18% e 25%, o Flamengo está falando em 14%. Ora, por que isso está acontecendo? A gente não sabe. Talvez porque os gastos em instalações, em alguma outra parte do estádio, seja muito maior. Um número que a gente vai dar um ok aqui é o número de acabamentos, que tá vendo? Tá muito alto. Pode ser que precise de uma revisão. Então eu vou colocar aqui um R de uma possível revisão. O valor está muito alto. Estamos falando em acabamentos caros, estamos falando que parte da estrutura de concreto também vai ter acabamento, a gente não sabe. Esse é um valor que precisa de uma revisão. Mesma coisa com as instalações, os valores estão mais altos do que a média que a gente estabelece na nossa pesquisa. Ou seja, a gente vai dar um ok e uma revisão. Por quê? Porque precisa também ser revisto, está acima daquilo que se imaginava. Um ponto que precisa de uma revisão, que é um ponto de muita dúvida, também é. Não, os estacionamentos, desculpa, o acesso ao estacionamento está correto, não vai ter muito estacionamento no terreno, a gente sabe, eu estava me referindo à cobertura. A cobertura está falando num valor de 8% e é um valor muito abaixo daquilo que se imagina, ou seja, é um valor que precisa ser revisado. A gente não sabe exatamente, aqui pode ter havido uma solução arquitetônica bem feita, mas como o projeto ainda está muito inicial, é um número que a gente deixa aqui uma interrogação, é um número que vai precisar de ser explicado. Campo de futebol, 3 a 5%, o Flamengo está falando em 1%, mas aqui eu vou dar um ok também e eu explico. Os custos do campo de futebol propriamente dito na Europa são mais caros do que no Brasil por causa da condição climática, a necessidade de uma preparação do solo mais complexa, enfim. Então, vou deixar esse 1 aqui por cento como aceitável. Galerias é um outro ponto que eu vou colocar como revisão. O estádio do Flamengo vai ser um estádio extremamente vertical, vai ter uma circulação vertical bem mais complexa, com escadas e etc. Teoricamente, esse valor deveria ser um pouco mais alto. É um valor pequeno que não causará muito impacto, mas é um valor também que precisa ser melhor explicado. Quando eu coloco revisão, estou dizendo que está errado. Precisa de uma explicação um pouco maior. Como eu disse, podem ter alguns itens aí dentro desse valor que não representam o que a gente imaginava na nossa pesquisa, como eu expliquei no comecinho. Urbanização e paisagismo correto. Em contingências, uma obra bem feita, 5% de contingências, que é a margem de erro, né, também é um número relativamente interessante. Se você me perguntar agora a minha opinião a respeito esses números me parecem ser extremamente otimistas. Um número bem otimista para um projeto que ainda está muito pouco desenvolvido. Isso gera algumas preocupações. A maior preocupação, e como a gente já falou aqui, historicamente, há vários estados pelo mundo, e eu vou passar aqui muito rapidamente, que estouraram seus orçamentos. Né? O Soccer City, por exemplo, né, o grande estouro de custo, o estádio Aviva, na Irlanda, também. Grandes. Aqui todos eu vou passar rapidamente. O estádio do Tottenham, que era planejado 400 milhões de libras, acabou custando 1 bilhão de libras. Enfim, o Allianz Arena e por aí vai.
o estádio de Wembley, o Estádio Olímpico de Londres, todos esses estádios tiveram erros ou mudanças relevantes no valor de obra. Então, por que há uma preocupação? Não há problema nenhum você fazer uma estimativa otimista. Passa a ser problema quando você também tem uma ideia de receitas muito otimistas. Então, você está contando que tudo vai dar certo. A questão para o Flamengo é o seguinte: se houver um impacto muito grande no custo da construção, se houver um aumento de, por exemplo, 15% no valor da construção, nós estamos falando de um valor extremamente grande. Estamos falando de algo em torno de 300 milhões de reais, que é o que o Flamengo consegue gerar de caixa num ano perfeito, né? Ou seja, há sim muitos riscos. Esses números são os números iniciais, são números importantes, é um passo importante, é um passo que vai ser polido. O Flamengo mesmo já colocou que esses números serão revisados. Esses números estão prontos, se não estão prontos, esses números vão ser revisados. É o primeiro passo. E para mim, na minha visão, aí vai uma crítica. Esse estudo não custou 130 milhões de reais, preço de projeto. Isso é um estudo de viabilidade, de pré-projeto. Esse estudo deveria ter sido feito antes da compra do terreno e daria ao Flamengo mais tempo para encontrar soluções arquitetônicas melhores e diminuir o custo de construção. No geral, a notícia é boa, tem alguns números interessantes, alguns números que precisam de revisão, mas é um passo importante, um pouco atrasado, mas um passo importante, um passo fundamental para o estádio do Flamengo. Espero que você tenha gostado da informação desse vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Antes de sair, deixe seu comentário, mas não se esqueça, você ainda pode patrocinar o nosso trabalho fazendo um pix pra gente no mundonabolapix@gmail.com, visitando a nossa loja, lojamundonabola.com.br. Dá uma força aqui pra gente no nosso trabalho. Grande abraço e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Grande abraço.